Vou dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Tudo bem? Tô chegando hoje um pouquinho mais tarde, a festa foi boa ontem à noite lá no Barra Square e tô aqui com a maior alegria para fazer o primeiro acorda que vou fazer nesse final do ano. Aliás, são muitos. A gente vai ter acorda todo dia, vamos ter resenha do meio-dia com o Sérgio Kind, vamos ter AV Games. Vocês vão estar com a gente aí até o final. O conteúdo é o que não falta. E a gente está aqui para bater papo. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet, como eu falei agora há pouco. A 1xBet, preste atenção, hein? Já já o Sérgio Kind vai estar trazendo odds interessantes nas nossas chamadas da 1xBet, lá no canal Atenção Vascaínos, aqui também. Ele que entende do negócio. É legal saber umas dicas interessantes. Mas mais importante, 18 anos e com responsabilidade, tá, galera? Vamos fazer a coisa com responsabilidade. Você tem aqui no primeiro comentário fixado o link, vai lá, prestigia a gente, é importante pra gente que você, ao se divertir, ao fazer a sua aposta, que você use o link, mas que acima de tudo saiba que é um meio que você tem de se divertir e não é um meio de vida. Gaste aquilo que você tem, com responsabilidade acima de tudo. É a 1xBet, a quem a gente agradece mais um ano, estando ao lado do canal Atenção Vascaínos e também do canal Ave Mais. Bom, a expectativa agora pelo ano, por aquilo que virá, por aquilo que o Vasco vai preparar para o seu torcedor nesse final do ano, expectativa grande sobre um treinador, expectativa grande sobre elenco, enxugamento de elenco fundamentalmente, e além disso também trazer jogadores pontuais. A questão financeira, de alguma forma, é claro que preocupa, entender até onde vai o passo do Vasco, até onde o Vasco vai poder colocar a sua mão nesse mercado e também traçar objetivos e metas para 2025, aquilo que o Vasco quer. Porque, como eu disse depois do jogo contra o Cuiabá, me dá muita dor no coração saber que a gente entra o ano de 2025 pensando em não cair no Campeonato Brasileiro, pensando em ficar entre os 10. Não, a gente pode pensar maior. Eu até li hoje um comentário de um assinante nosso, de um amigo nosso, sobre a live de ontem, quando ele me chamou de utópico. Lá vem o Flávio com essa utopia de um Vasco ofensivo. Não é utopia, irmão. É DNA. E acho que não ter dinheiro não pode ser sempre desculpa para a gente montar times apenas covardes, apenas com filosofia pequena. Eu penso grande sempre, ainda mais porque a camisa do Vasco é uma camisa respeitada demais. Sei que é difícil você fazer um time com um orçamento curto e você tendo melhores jogadores, você consegue ter melhores equipes. Você tendo mais dinheiro, você consegue ter melhores jogadores e, por consequência, melhores equipes. Eu entendo tudo isso, mas acho que a gente vê aí no Brasil exemplos recorrentes de clubes que fazem campanhas muito melhores que a do Vasco e conseguem chegar lá na frente. O Botafogo contratou, fez 2 contratações muito grandes de Thiago Almada e de Luiz Henrique, mas contratou ao mesmo tempo o Igor Jesus, um grande achado, trouxe o Savarino, também um grande achado. Enfim, a gente tem muita gente que foi contratada e que não eram jogadores de ponta, espetaculares, maravilhosos. Enfim, coisas que a gente sempre acha que vai dar liga. E não é o caso. Marlon Freitas, por exemplo, veio do Atlético Goianiense.
O Gregory, que era um volante legal lá do Bahia, mas foi para o Inter Miami e não foi à frente. Você tem, por exemplo, o Alexander Barbosa, né? Então você tem jogadores que, teoricamente, não seriam jogadores de fechar aeroporto. E acho que essa é uma grande lição para o Vasco. O Vasco tem uma espinha dorsal, sim. O Vasco tem um bom goleiro. O Vasco tem laterais na média. Não são laterais maiores do que os que estão no mercado. Mas quem são os maiores do mercado? Se nem a seleção brasileira tem. Piton, Vitor Luiz, Paulo Henrique, Puma. São bons laterais para clube, se a gente for comparar com os demais que estão jogando por aí. O Botafogo tem o Vitinho, que veio da Inglaterra, o Alex Telles, que é um jogador de Copa do Mundo, ok, mas até pouco tempo jogava com o Marçal, que era um bom jogador, mas que veio do Lyon já em final de carreira. O Hugo, lateral que era da base, que inclusive no jogo com o Vasco no Carioca comete um pênalti. Você tem o Palmeiras com o Marcos Rocha, enfim, só para fazer uma comparação a grosso modo. Você tem no meio de campo o Jair, tem o Paulinho voltando, você tem o Hugo Moura, que é um bom jogador, o Cocão, que é um jogador revelação, um jogador de muita pegada. Você tem dois meias que você pode discutir a questão física, mas são jogadores acima da média, Felipe Coutinho e Payet, que com uma pré-temporada, com um trabalho, podem render. Você tem Adson, que foi uma boa revelação no ano também. Você tem Pablo Verrete. Você precisa reforçar mais à frente? Precisa, concordo com tudo isso. Mas o Vasco tem uma espinha dorsal que dá ao Vasco a capacidade de assertivamente, pela primeira vez, eu acho, nos últimos anos, parar de contratar em quantidade. E se você contrata pontualmente 4, 5 jogadores para jogar, você forma um time competitivo para fazer como, por exemplo, faz o Fortaleza, como fez o Bragantino no passado. A gente vê o São Paulo, que é um time que usa muitos dos seus meninos, e tem lá os veteranos, Luciano, Caleri, Arboleda, esses caras que estão lá há um tempo e que ficou em 6º lugar no Campeonato Nacional. Ano passado trouxe o Lucas Moura e foi campeão da Copa do Brasil. Então eu acho que tem um caminho para o Vasco seguir. O Vasco não tem um trabalho terra arrasada. Montou um time em 22 em cima da questão da SAF, montou, dinheiro teve, contratou, dificuldade de pagar, mas está pagando, mas montou uma espinha dorsal. 22, 23, a gente precisa sempre dar a mão à palmatória de todos os erros do passado. Aconteceram alguns acertos, como as contratações feitas pelo então executivo Paulo Prax, pelo Vitor Bastos, o chefe scout, tão criticados, mas algumas coisas pontuais a gente precisa relevar. Léo Jardim, Cocão, Verrete, jogadores que dão certo, jogadores que deram certo no Vasco. Então, em cima desse panorama, enxugando o elenco, fazendo uma economia, porque você não precisa gastar dinheiro com jogadores que não dão retorno, e contratando pontualmente, acho que o Vasco pode ter um time competitivo, sim, mas precisa estabelecer metas, não pode sonhar. Talvez não seja possível montar um time para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas por que não, diante das circunstâncias e com um bom técnico, você ter um time competitivo capaz de brigar por uma vaga na Libertadores? Brigar, sim, para ficar entre os 6 melhores. Poxa, mas é pensar pequeno, não ser campeão, não. Aí é loucura. É ufanismo diante de times que estão à nossa frente, que estão brigando com a gente por melhores condições, porque tem mais dinheiro. Tudo isso é muito importante a gente pontuar. Então, ao mesmo tempo que eu critico o fato do Vasco ficar em 10º, também não sou louco de achar que o Vasco pode ser campeão brasileiro, porque não o será. A parte disso, acho que a gente consegue montar um time com bons jogadores, sem gastos excessivos, com contratações pontuais. Vamos lá, 3 jogadores pagando entre 800 mil e 1 milhão de reais. Você monta um bom time. Você consegue ter um time competitivo. E estabelecer, como eu disse, metas. Acho que a meta maior tem que ser a Sul-Americana, junto com a Copa do Brasil. Competições mata-mata, que você tendo um time competitivo e bem arrumado, você consegue chegar. Então eu vejo isso como muito futuro. Eu vejo isso como um caminho para o Vasco traçar. E cabe a quem está na direção de futebol do Vasco, ao Felipe, ao Marcelo Santana, ao presidente Pedrinho, que eles entendam isso. Não é um Vasco austero, é um Vasco responsável acima de qualquer coisa. Mas que em alguns momentos precisa cometer algumas irresponsabilidades de contratar 3, 4 jogadores. Em vez de contratar 30, em vez de mandar todo mundo embora, saber que tem uma base de pelo menos 15 jogadores e quem sabe contratar 5 e rechear com a base.
Vamos colocar aqui no papel Léo Jardim, Puma, Paulo Henrique, o próprio Léo, João Vitor, 5, Piton, Vitor Luiz, já são 7, Jair, Paulinho, Coutinho, Payet, Max Domingues, Verrete, quem mais? Adson, Estrela. Eu já falei de 15 jogadores aqui, poderia falar mais. E aí você enxerta com jogadores da base, você tem um Leandrinho que você pode enxertar, bota um Luiz Gustavo, um Lincoln na zaga, que podem ser importantes. De repente, sobe um volante da base, o Lucas Eduardo, para compor, usa no Campeonato Carioca e vai pontualmente trazendo jogadores que possam, dentro do desempenho desses meninos, por exemplo, o Leandrinho assustou no jogo com o Cuiabá, não foi bem. Será que ele tem que ser um reserva imediato? Ou é melhor ter o Vitor Luiz? Então eu acho que todas essas questões precisam ser discutidas, precisam ser colocadas no papel, que o Vasco mantenha uma base, que contrate pontualmente, gastando, claro, investindo. Não dá para contratar jogador de 150, 200 mil, porque não vai dar, não vai ter como. E você montar esse time conforme o tamanho, conforme as coisas que forem acontecendo. Então eu queria deixar isso claro para o torcedor do Vasco, de que a gente vai estar cobrando aqui exatamente isso, a montagem de um time minimamente competitivo, um time que possa, usando o caminho, usando o bem comum da comunidade de futebol, que a gente possa ter o mesmo, e aí brigar em campo. Se o Fortaleza pode, o Vasco pode. Se o São Paulo pode, o Vasco pode também. Se o Internacional pode, o Vasco pode também, claro que pode. Talvez a gente não tenha como competir hoje com Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas a gente pode sim ter um mesmo nível, um mesmo diapasão. A gente pode competir com o Cruzeiro? Claro que pode. É óbvio que pode. A gente pode competir com o Bahia? Claro que a gente pode. Ganhamos do Bahia aqui, sabe? Tivemos condições de ganhar do Cruzeiro, empatamos 2 jogos, um comandado pelo Álvaro Pacheco, ganhamos do Inter lá fora, ganhamos do São Paulo de 4 aqui. Então acho que a gente precisa entender o nosso momento, mas a gente pode melhorar. A gente precisa dar um upgrade. A gente precisa sair da classe econômica e pelo menos ir para uma classe executiva média. Depois a gente vai para o topo da pirâmide. Mas é possível sim. Com boa gestão, sem arroubos, sem loucuras, mas contratando certo, bem, com um bom time de scout, é capaz da gente fazer um bom time. Tá bom? Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda de hoje um pouquinho mais tarde. Tchau.